som. Boa noite, nós queremos dar boas-vindas a todos os nossos irmãos, as nossas irmãs que estão aqui nessa noite. Nós sabemos que tem muitos que estão vindo do trabalho, direto do trabalho para cá, outros ainda não chegaram, o trânsito aí está uma loucura, mas louvado seja Deus por vocês estarem aqui. E nós acreditamos que o Senhor quer falar conosco nesses dias, nós acreditamos que tem coisas preciosas do Senhor para nós. E nós pedimos aos irmãos e irmãs, vamos ficar atentos para ouvir a voz do Senhor. E nós nos alegramos muito com a presença de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a segunda conferência da família que nós estamos realizando. Desde o ano passado nós tivemos um entendimento que precisávamos ser ainda mais intencionais. E eu tenho dito muitas vezes que essa é uma das características que eu admiro muito, dentre outras, mas essa também, do Senhor Jesus, o quanto ele era intencional naquilo que ele fazia. E aí nós temos como tema a missão de formar as próximas gerações. A missão de formar as próximas gerações. Temos falado já de muito tempo sobre a fé que começa em casa. Temos dito também que a adoração que se limita ao tempo que está no templo, ela não agrada a Deus. E temos buscado desafiar as igrejas a essa prática da fé dentro de casa. Então, na nossa conferência, o nosso tema é esse, a missão de formar as próximas gerações. Nós estamos usando como texto central, e é o texto que nós vamos usar também no próximo ano. O texto que está lá no Salmo 145, versículo 4, nós estamos usando a versão NVT. Eu estive verificando o texto nas versões, e achei que o da NVT estava de acordo com aquilo que a gente estava entendendo, que seria importante trazer para a igreja. E o versículo diz assim, que cada geração conte a seus filhos sobre tuas obras e proclame teu poder. Então você, pai, você, mãe, você, avô, você, avó, você, tia, você, tio, você tem essa missão de ajudar a formar as próximas gerações. Falando de Deus, daquilo que o Senhor Jesus fez na tua vida, o quanto é importante tê-lo na tua vida, andar com Ele, viver com Ele. Então esse tempo nós cremos que será um tempo precioso para as nossas vidas. Mais uma vez quero pedir que estejamos aqui de uma forma completa, integral. Pode até dizer, mas eu estou aqui, mas às vezes está o corpo, mas a mente está bem distante. Às vezes, as distrações de celular, conversa paralela. Precisamos evitar todas essas coisas. Para que Deus falando conosco, nós estejamos atentos para ouvi-lo. Porque Deus continua falando com seu povo. Amém, irmãos? Deus continua falando com seu povo. Muitas vezes, muitas pessoas têm andado bastante distraídas. E Deus fala, e muitas vezes a pessoa não percebe Deus falando. Não é que Deus ficou mudo, é porque muitas vezes nós não estamos atentos para ouvi-lo. Amém? Então nós já desafiamos a todos os nossos irmãos, aos que estão aqui, aos que vão chegar, aos que estarão amanhã, que venham prontos para ouvir aquilo que Deus quer falar para você. Então evite celular, evite conversas paralelas e esteja atento àquilo que o Senhor vai falar. Tenho dito muitas vezes, ainda que o pregador fale algo que você considere muito interessante, se Deus não falar com você, pouco proveito vai ter. Talvez quando você sair daqui, talvez já tenha esquecido.
Agora, se Deus falar com você, eu tenho certeza que isso vai fazer total diferença para a tua vida. Amém? Então feche os seus olhos. Só rapidinho, o pastor Denis está ali já, né? Daqui a pouco ele vai se apresentar melhor. Mas nós tivemos ontem fizemos uma força-tarefa de ir a Santo Amaro. Ontem, né? Orem pelo pastor, que ele não é acostumado com isso, né? Com sol, muito sol. E nós fomos ontem, chegamos 3, era para chegar 2 horas da tarde, chegamos 3, já emendamos para um passeio e voltamos hoje depois do café. Né? Chegamos aqui por volta de meio-dia, 1h da tarde mais ou menos. Mas louvado seja Deus por isso. Nós sabemos que nosso estado tem muitas riquezas, né? Mas o pastor Denis, ele nunca tinha vindo aqui antes, né? E nós esperamos que ele volte, né? E com a família agora, dessa vez, da próxima vez com a família, né? Mas assim, ore por ele, né? Para que o Senhor renove as forças, né? Mas apesar de que assim, nós chegamos já nas dunas, quase no finalzinho, já não estava tão quente, o sol já estava mais tranquilo. Olhamos lá coisas extraordinárias como o pôr do sol, mas louvado seja Deus pela oportunidade que Ele nos concedeu de ir lá ontem e nos trazer debaixo da sua graça e cuidado. E foi uma bênção, né? Que ontem foi aniversário também de Morgana, podemos também estar com eles nesse dia. Louvado seja Deus. Amém. Então fique de pé. Fique de pé. Curve a cabeça, feche os seus olhos. Esse tempo é um tempo importante para as nossas vidas, para a tua vida. E esse entendimento é muito importante. Se você acreditar que é só mais um tempo na igreja, só mais um culto, só mais uma reunião, só mais um encontro, não vai fazer diferença para a tua vida. Mas se você vê nesse tempo uma oportunidade preciosa para ouvir a voz de Deus, certamente isso vai ser muito importante. Muito importante. O que nós queremos é exatamente isso. Que nesse tempo você ouça a voz de Deus, que Ele diga para você da forma como Ele está contando contigo para cumprir essa missão, porque Deus tem interesse nisso, em que novas gerações o conheçam. Então nós precisamos fazer isso, formar essa próxima geração, as próximas gerações, cooperar para isso. Deus está contando conosco. A luta contrária é muito grande, acreditem nisso. É muito grande. Porém, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém, irmãos? Deus eterno, maravilhoso e bendito. É bom, Senhor, estar na tua casa. É bom estar reunido no teu nome. E nós confiamos na tua palavra e ela nos afirma que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no teu nome, ali tu estarás. Então, Deus, nós cremos na tua presença aqui. Tu és bem-vindo entre nós. Nós nos sentimos privilegiados pela tua presença neste local. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Fala com o teu povo aqui, Senhor, reunido. Fala com o teu povo, acreditamos que tu tens, Senhor, mensagem para as nossas vidas. Obrigado pelo teu servo, que se dispôs para ser o mensageiro da tua palavra. E nós já clamamos pela vida dele. Seja com ele e o abençoe, Deus. Seja com a família dele que ficou. E nós cremos, tu estás cuidando da família dele. Nós cremos nisso. Continua a cuidar, a levantar pessoas que possam também estar cuidando da família do pastor, Senhor, lá em Maringá. Onde eles estiverem, cuida deles e os abençoe. E aqui conosco, Senhor, fala conosco, mais uma vez nós clamamos.
Fala com o teu povo aqui reunido, ajuda-nos, ó Espírito Santo, a mantermos a nossa mente, o nosso coração, todo o nosso ser voltado para esse tempo que nós estamos vivendo aqui neste local. Seja conosco e nos abençoe. Em o nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor? Amém, meus irmãos. Vamos continuar de pé. Nós vamos declarar a bondade do Senhor. Como é bom saber que nós temos um Deus que se importa conosco, um Deus que é fiel, um Deus que tem prazer em cuidar de cada um de nós. Que nós possamos adorar o Senhor nessa hora de todo o nosso coração, declarando a sua bondade, o seu amor sobre nós. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade
glória a Deus. O Senhor tem sido bom conosco. O Senhor é bom. Maravilhoso é seguir o Senhor. Vamos continuar adorando Ele ainda, com quebrantado. Vamos exaltar mais uma vez o sacrifício do Senhor Jesus em nosso favor. Eu olho para a cruz. Vamos juntos. Para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, justo Deus. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora eu fui reconciliado.
pode se assentar. Eu vou chamar o pastor Edivaldo, eu vou chamar também o pastor Denis. Amém. Então, vamos orar. Vou pedir para o pastor Edivaldo orar pelo pastor Denis. Depois ele mesmo faz a apresentação dele. Amém. Vamos orar, igreja, assim como estamos. Pai bendito, Pai amado, Pai querido, Senhor da nossa história, Senhor da nossa vida. Nós te rendemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração ao Senhor. Obrigado, Deus, porque o teu amor nos alcançou. Obrigado porque o teu amor tem nos transformado. E a gente pode dar mesmo um brado de glória a Deus, de aleluia por isso. Não somos merecedores, mas o Senhor nos amou de tal maneira, Senhor, que o Senhor nos deu a vida por nós e nós somos gratos. Obrigado, Senhor. Obrigado por estar aqui, obrigado por essa conferência da família. Nós te agradecemos pela liberdade que nós temos, de te adorar, cultuar, cantar, gritar, se expressar de todo o nosso coração com toda essa liberdade. Obrigado por essa liberdade. Te adoramos por isso. Mas, Pai, nós queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas. Queremos, Pai, mesmo nos prostrar, reconhecer que há uma natureza em nós, Pai, que insiste no pecado, que insiste no engano, que insiste na mentira. E nós nos prostramos agora reconhecendo a nossa natureza pecaminosa e pedindo, Deus, a Tua graça, a Tua misericórdia. Venha nos santificar, venha nos purificar, venha nos mostrar a verdade, venha nos ensinar a verdade, Deus, a verdade que traz vida, a verdade que traz direção, a verdade que muda a nossa história. Que não seja mais só um dia de reunião, mais um congresso para falarmos sobre algumas coisas, mas seja, Pai, dias de mudança radical em nossa vida. Dia de transformação pela verdade, pela Tua palavra. Então, Pai, venha falar conosco. Eu oro mesmo clamando que o Teu Espírito Santo revele a nós a Tua vontade. Que o Teu Espírito Santo traga luz para as nossas trevas. Para que haja liberdade. Para que a gente faça e cumpra com a Tua verdade, com a Tua palavra. Então, Pai, eu oro, Pai, repreendendo todo o nosso eu. Livra-nos de nós mesmos. Pai, cala a voz do nosso eu. Cala a voz de Satanás, que tenta nos distrair, Pai, para perdermos a essência dessa palavra que vai ser ministrada pelo Senhor nessa noite. Então nós repreendemos isso e te pedimos, Pai, que o Senhor venha falar conosco. Só a Tua voz fale conosco e que a gente consiga ouvir a Tua voz, que a gente consiga ouvir o Teu ensino. Usa o Teu servo, usa-o, Pai, que ele seja boca de Deus nessa noite, para ministrar o nosso coração. Que ele tenha todo o direcionamento, toda a sabedoria e toda a capacidade para alcançar com essa palavra o nosso coração e isso fazer com que a gente possa ter mudanças na nossa vida. Então abençoe, Pai, o pastor Denis, que ele seja boca do Senhor, não só nessa noite, mas nesses dias que ele estará conosco. Queremos ouvir a sua voz e queremos aprender do Senhor. Então, eis-nos aqui, Pai, faça a Tua vontade, cumpra o Teu propósito, em nome de Jesus, amém, aleluia. Graça e paz em nome de Jesus, amém? Boa noite a todos vocês, é uma alegria muito grande poder estar aqui, conhecer esse estado pela primeira vez, conhecer essas pessoas tão acolhedoras, tão carinhosas, que nos receberam com tanto respeito e amor. O pastor José, a pastora Núbia, obrigado pela recepção, pelo carinho, o passeio foi maravilhoso,
o Edivaldo e a Morgana já conhecia, passei a conhecer um pouco melhor agora aqui dentro do lugar onde eles estão colocados em missão. E eu venho lá do Paraná, Maringá, sul do Brasil. Quem acha que Maringá é frio, se engana. Maringá é tão quente quanto aqui. Tem umas frentes frias que jogam a temperatura lá embaixo, mas de forma geral a gente também sofre com calor. Não é tão sul do Brasil quanto você imagina. Eu estou há 3 anos na segunda IPI de Maringá. Amanhã eu pretendo contar um pouquinho melhor para vocês o que nós estamos vivendo como igreja, aproveitar melhor o nosso tempo, tendo em vista que hoje nós temos um tempo um pouco mais reduzido, em virtude do seu trabalho, né, do seu repouso, para amanhã a gente poder conversar melhor sobre família. A família também, eu tenho 20 anos de casado com a Vanessa, a minha esposa, tenho o Heitor, de 13 anos, e a Ana Luísa, de 15 anos, então estou com uma galerinha na fase da adolescência, aprendendo essa nova fase de paternidade também que exige. Então eu digo para você que filho é igual videogame, cada fase que passa vai ficando mais difícil, e a gente vai aprendendo melhor como lidar, como conversar. Os meus filhos são uma bênção, obedientes, tementes a Deus, mas são crianças que se desenvolvem e também exigem dos seus pais comportamentos e respostas, assim como você também deve ter os seus desafios. E nós vamos conversar basicamente sobre isso esse final de semana. Falaremos sobre casamento, falaremos sobre paternidade e maternidade, falaremos sobre família, falaremos sobre jovens e adolescentes. Então eu queria que você não perdesse, porque nós falaremos sobre uma sequência. Começo hoje falando com você sobre configurações de família, para que a gente entenda como é que ela se posiciona, quais as suas funções. Amanhã a gente vai falar sobre conflitos e comunicação conjugal e familiar. Não é só para o casal, mas para a família de forma geral. Conflito e comunicação toma todos nós. No domingo de manhã nós vamos falar sobre funções e papéis. É uma palavra importantíssima para jovem, adolescente, casado, solteiro, para entender esse papel e esse trânsito que nós temos dentro das funções que Deus mesmo estabeleceu pela sua suprema inteligência e sabedoria. E aí, no domingo à noite, a gente encerra com a palavra de Deus aqui nesse lugar também. E para mim é um privilégio muito grande poder compartilhar todos esses dias, essas horas que teremos juntos aqui. Espero que você esteja animado, que você possa convidar mais pessoas para estar aqui também, porque vai ser um tempo de bastante conhecimento na palavra e prática. Porque não adianta a gente também encher a cabeça de informação e ficar longe das nossas mãos ao ponto de a gente não poder apalpar e nem poder conversar sobre isso na prática. Hoje eu começo conversando com você sobre essa pergunta: família, orquestra ou empresa? Empresa ou orquestra? Qual é a sua família? Quando a gente vai falar sobre configuração familiar, como ela deve se comportar, quais são as suas funções, seus papéis, quais são as suas determinações, muitas vezes a gente está pisando em um campo meio que minado, uma areia movediça nos nossos dias. Muitos estão esperando algum gancho para poder sustentar os seus preconceitos familiares. Outros estão esperando uma oportunidade para poder confrontar alguns outros preconceitos sociais que existem em relação à família dos nossos dias. Então, quando a gente fala de família, a gente está pisando num terreno sensível e delicado. Para você que está dentro da igreja, talvez não. Mas lá fora, como a gente tem visto, nas universidades, no campo de trabalho, nas nossas relações entre amigos, você sabe que quando a gente fala de família, nós temos 2 problemas. Primeiro, nós temos um descrédito da instituição de forma geral. A gente vive num mundo que, de acordo com os sociólogos, está destruindo qualquer credibilidade das instituições. Quais são elas? As principais que estão sendo afetadas? O Estado. Então, o Estado perde a sua característica de credibilidade, de autoridade. Segundo, nós temos, além do Estado, nós temos a igreja, também alvo de muito confronto, como se fosse uma estrutura de antiguidade, uma estrutura que não tem relevância nos nossos dias. E terceira instituição que tem sido altamente confrontada, a família. Essas 3 instituições estão em oposição no mundo que quer destruir a credibilidade disso. O Estado, não queremos falar sobre isso, não tem poder, não tem autoridade. Igreja é retrógrada, não tem poder, não tem autoridade. Família está se destruindo, está se desfazendo, também não tem poder, não tem autoridade. E isso nos leva diretamente a um segundo problema. Além das instituições estarem em descrédito, a própria igreja perdeu a sua voz profética.
uma descredibilidade a partir dentro dessa própria instituição. Porque muitos se apoiam no seu modelo religioso, tradicional, exclusivista, farisaico, e isso traz para nós um grande desafio de falar de família a partir da igreja, porque as conversas são geralmente assim: se a igreja está certa, por que que aquela família faz isso? E isso nos coloca diante de um terreno bastante desafiador. E aí, além disso, para ainda piorar um pouquinho a situação, talvez eu tenha aqui nessa noite 2 grupos de pessoas que estão baseados seus fundamentos em família num alicerce altamente perigoso e preocupante. Os primeiros são os mais tradicionais, legalistas. A família conservadora, que vai dizer assim: o pastor vai falar sobre a autoridade da família, comando e controle, hierarquia, pai manda, filho obedece. A gente vai voltar às raízes. Enfim, a gente tem uma pessoa com coragem para falar das estruturas hierárquicas da família que estão sendo destituídas e perdidas. Eu acho que eu vou te frustrar aqui essa noite, porque eu não sou essa pessoa para falar de comando e controle, hierarquias rígidas e engessadas. Aí talvez o outro grupo ficou mais empolgado. Falou: não, o pastor é mais moderno. Ele vai falar de uma família agora mais flexível, dessa família mais rearranjada, uma família mais moderna. Ou seja, os modernistas estão esperando que não se fale de submissão, que não se fale sobre preservação da família, sobre sexo depois do casamento. Os mais modernistas ficam mais confortáveis em imaginar que, se não é rígido, é mais liberal. E eu quero dizer que eu vou frustrar você aqui também. Porque ambos estão fundamentados em um alicerce comprometido. Alguns que estão pensando de falar de família como um patriarcalismo, a família como uma hierarquia rígida. Ou seja, os dois estão tentando de alguma maneira ou reproduzir esses valores equivocados, machismo estrutural, patriarcalismo antiquado, rigidez hierárquica. Alguns querem sustentar isso e conservar essa realidade que não é das Escrituras. Enquanto outros querem destruir isso e se opor a isso e rebelar a isso, dizendo: não vem com essa história para o nosso lado, não vem sobre submissão, não fale sobre santificação da família, porque isso não é o que está acontecendo nos nossos dias, também está fundamentado em um alicerce errado. Porque a nossa cabeça foi formatada para pensar em família em um sistema rígido, fechado, hierarquizado, e isso não vem das Escrituras. Vem de onde então, pastor? Vem de 1913, de forma especial. O que aconteceu nesse período? Houve uma nova formatação de sociedade que você e eu vivemos até hoje, e a gente não sabe, mas as nossas relações humanas, a nossa forma de ser e de agir é totalmente influenciado por isso. Nós somos, a partir de 1913, considerado uma sociedade de consumo. O que isso faz conosco? Faz com que a nossa maneira de ver a vida é baseada em alguns sistemas, em algumas formas de agir, altamente hierarquizado, altamente baseado em comando e controle, altamente baseado em produtividade. Em 1903, começou-se a produzir os veículos Ford, numa esteira de construção e de consumo e de fabricação em massa. Não sei quantos se lembram disso, porque provavelmente não estavam vivos nessa época ainda, não tinham chegado ao mundo, mas nós somos herdeiros diretos dessa realidade. O que tinha no Fordismo? Henry Ford produziu os primeiros carros numa linha de montagem em massa. O que tinha nesse lugar? Hierarquia rígida, ou seja, tem o chefe, o gerente, o subgerente e tem o mão de obra. Essa hierarquia rígida começou então a estabelecer nossas formas de também estabelecer a relação com o trabalho e trouxe também para a relação da família. Segundo, além das hierarquias rígidas, nós tivemos também produtividade aumentada. A ideia é fazer, é produzir, é merecer, é a lei do mérito. Se você vai, se você ganha. Se você produz, você tem de volta. Se você não produz, o mundo não te dá de mão beijada. Outra proposta que veio a partir disso, uma especialização de funções. Um só aperta a porca, o outro só coloca o plástico, o outro
só faz o arame. O outro, uma especialização de funções. Eu não sei apertar porca, porque aquilo não é para mim. Eu não fui formado para isso. Cada um no seu setor, cada um com o seu problema. E o quarto e último elemento que formata a nossa forma de pensar e agir, que é a falta de flexibilidade. Ou seja, erros não são tolerados, erros não são bem-vindos. A gente tem que fazer tudo numa linha orgânica, contínua, organizada, e erro nenhum pode estar nesse processo. Resultado, todas as nossas relações são contaminadas por essa forma de agir. Ao todo tempo a gente está procurando hierarquia, todo tempo a gente está com baixa tolerância ao erro, porque somos inflexíveis a isso. Em todo tempo nós estamos com especialização de funções, e a família é a principal afetada com isso. Resultado, transformamos a família num modelo de empresa, onde a gente tem algumas características, eu vou passar para você aqui rapidamente. Primeiro, numa família empresa, que muitos de nós herdamos, as pessoas ocupam cargos. Os cargos são funções. O pai manda, a mãe é submissa e o filho obedece. Por que isso? Porque são funções e ponto final. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, quem tem bom senso. Porque senão o pau vai cantar. Não é isso que dizem por aí? Essa é a ideia de uma família hierarquizada, modelo de empresa. As pessoas ocupam apenas cargos e elas têm as suas responsabilidades pelo cargo que ocupam e não pelo todo da família. Outro elemento é que buscam merecimento. A gente fala que nesse ambiente de família-empresa se busca o mercado dos afetos. Ou seja, se você faz, você merece. Se você não faz, você é punido. Você é punido com o meu desamor. E então o amor se torna condicional, um item a ser comprado. Então, querido, você tem cama se você fizer algo por mim. Então, querida, você tem isso se você fizer algo por mim. É a lei da retribuição e do merecimento. Isso é do mercado. Isso não é da família. Isso é do modelo de empresa. Não é da família que Deus criou. Outro elemento é que as pessoas sentem culpa dentro desse modelo. Por quê? Porque elas nunca se sentem competentes o suficiente. Está sempre devendo alguma coisa. Ele não é o provedor que deveria, porque a outra pessoa do outro lado já trocou de carro 2 vezes esse ano e ele nem sequer trocou nos últimos 5 anos. Ele não se sente provedor, se sente culpado por não dar à sua família o que eu gostaria. Não se sente o filho perfeito. Não se sente a filha perfeita. Não se sente a pessoa amada. Pelo contrário, se sente um peso, uma culpa, porque ninguém consegue atender ao padrão que foi elevado e que foi colocado como modelo de merecimento, de hierarquia dos nossos dias. Então a culpa está presente no modelo de empresa, porque você sempre tem que fazer mais. Outro, criam comparações. É o modelo de concorrência. Olha, querido, é o seguinte: se você fosse um marido igual da minha amiga, isso é para acabar, né, gente? E isso se faz com uma frequência tão terrível e tão destruidora. Não, se você fosse igual à esposa do fulano, filhos que são comparados com outros filhos, porque o filho do pastor, porque a filha daquela diaconisa, não, porque o filho do meu patrão. Comparações é um modelo de concorrência de modelo empresa de família. Comparações são destruidoras e acabam minando a estrutura familiar. E por fim, o individualismo. E individualismo é o seguinte: numa empresa, cada um está preocupado com a sua própria promoção. Eu não sei se aqui no norte, ou melhor no nordeste, lá no sul a gente tem a cultura que o Maranhão é no norte, tá? Desculpa aí, às vezes a gente comete esse erro. Aqui no nordeste, não sei se tem um dito popular, mas se diz o seguinte: quem chega cedo bebe água? Ah, então aqui também. Essa é a cultura do modelo empresa. Eu preciso alcançar, eu chego primeiro, eu alcanço meu sonho, eu consigo fazer os meus objetivos. E a família se torna um lugar de individualismo, onde as pessoas mal se conhecem. Elas só têm a chave da mesma casa, mas já não compartilham das histórias, dos dilemas, dos sucessos, porque o que está se buscando é o indivíduo, eu em primeiro lugar, e a família comprometida com isso. Bom, esta é a tragédia. Eu pergunto,
Faça uma avaliação sobre a sua casa. Veja se as pessoas do seu lar não só ocupam cargos, ao invés de ocupar responsabilidades. Veja se as pessoas na sua casa não estão em busca de merecimento e se sentem culpadas por não entregarem o que deveriam entregar. E o erro é baixamente tolerado naquele lugar. Veja se a sua família não é cheia de comparações com a família do seu irmão, do seu cunhado, com a família vizinha. Veja se a sua família não tem o vírus do individualismo, aonde o marido pega a chave do carro e sai e nem fala onde vai mais. Aonde a esposa faz a sua compra e nem sequer conversa com o marido se o orçamento financeiro da casa tem aquela prioridade. Onde os filhos se trancam no quarto e cada um segue a sua própria vida, escolhe o seu próprio destino. Veja, porque se a sua família tem esse modelo, eu quero dizer para você que esse é o modelo empresa. Mas você não está sozinha nisso. Você não está sozinho, sabe por quê? Porque é um modelo presente na nossa vida. Está culturado em nós. E a gente não consegue enxergar porque a gente está dentro disso. Dar um passo para trás é um grande desafio. Porque como é que a gente consegue ver uma montanha que está debaixo dos nossos pés? Um dia, eu fui fazer uma viagem e o nosso guia ia levar a gente a uma grande montanha. Uma montanha muito conhecida naquela região. E quando nós chegamos, ele disse então, bem-vindos à montanha, e falou o nome dela. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, e eu disse, não estou vendo nada. E ele disse, você está pisando nela. Ou seja, durante todo o percurso eu já estava na montanha e não percebi. Por quê? Porque ela é muito maior do que a minha capacidade de visão. Por isso eu quero trazer você a um lugar essa noite para olhar de cima, ampliar a sua visão e se preocupar se a sua família não está desenvolvendo o modelo empresarial que faz parte do nosso modelo cultural de ser, uma sociedade de consumo individualista, meritocrática e que infelizmente se baseia nesses favores e desfavores. Talvez você esteja pisando nessa montanha e não tenha percebido. Por isso eu vou mostrar para você um outro modelo. E esse modelo é extremamente lindo, que parece-me que está muito mais próprio e mais próximo da Bíblia. Embora a Bíblia não fale disso, mas é um modelo bastante utilizado nos nossos dias e que pode te ajudar a entender. É o modelo orquestra. A orquestra é muito diferente do modelo fordista e de sociedade de consumo. A orquestra é muito mais próxima das escrituras do que o modelo empresarial que você absorveu. Primeiro, porque na família de modelo orquestra, as pessoas não ocupam cargos, elas ocupam funções. Ou seja, quem toca violino não tem o cargo do violino, mas tem a função de expor essa melodia da melhor maneira possível, da forma como ela pode fazer com excelência. Ela tem uma responsabilidade dentro da orquestra. Ela não diz, ei, alguém me respeite aqui, porque eu sou o violinista dessa orquestra. Ela não precisa disso, porque todo mundo sabe a importância que um violino tem dentro de uma orquestra. Embora tenha outros instrumentos, todo mundo sabe que ele é importante. Ele não precisa bater na mesa, ele não precisa desenvolver um argumento, porque ocupa uma função especial importante, baseado na sua responsabilidade. Segundo, buscam harmonia. Harmonia simplesmente porque sabem de que se ele não tocar bem o seu instrumento, toda a orquestra é comprometida. Veja bem, num lugar empresarial, as pessoas fazem aquilo porque é simplesmente uma responsabilidade de cargo, um encargo, e não um fato de uma função feita por responsabilidade com todo. Ela está fazendo uma parte do trabalho. Na orquestra, está todo mundo fazendo, por quê? Porque a orquestra vai ser prejudicada por completo, caso o violino não entre no solo que precisava, o contrabaixo não faça a sustentação necessária, caso a flauta não entre no lugar que precisaria. Veja só como é lindo uma orquestra. Porque aqui se vê principalmente, desculpe, eu aperto o errado aqui. Agora, se afinam os erros. Numa orquestra, os erros são vistos como oportunidade de afinação. Para. Eu escutei aqui um tom semitonado. Vamos resolver isso daqui? Porque quando a gente toca por muito tempo, é óbvio que os instrumentos desafinam. Então, o desafio de uma família orquestra
É olhar os erros não como uma catástrofe, e não puni-los de uma maneira rígida e impessoal, mas ir até lá e saber que com o tempo as cordas afrouxam, cordas arrebentam, mas é a responsabilidade da família orquestra fazer pequenos ajustes e funções. Porque quando isso acontece, toda a orquestra é beneficiada. Outro elemento, criam cooperação. Quando o silêncio da orquestra acontece, é a hora da flauta entrar. É o silêncio da orquestra que produz a flauta e eleva a sua evidência. É o contrabaixo que dá a sustentação necessária para o violino fazer aquele solo incrível. Ou seja, todos cooperam, não tem concorrência. Você imagina só o contrabaixista querendo aumentar o volume do som dele. Aumenta o meu, aumenta o meu. Se bem, né, pastor, que a gente sofre bastante no Ministério de Louvor com essa realidade, né? Meu instrumento está baixo demais, aumenta a minha guitarra, aumenta meu violão. Todo mundo quer tocar mais alto. Por quê? Porque quer aparecer o seu instrumento. Numa orquestra não tem instrumento mais alto, porque é o silêncio de um que valoriza o outro, é a sustentação de um que prioriza o outro. E isto é família, é quando os membros aprendem a cooperar, quando eles aprendem a desenvolver em conjunto, ao invés de competir. Numa família orquestra não tem competição, que nem na família empresa. Um quer ser melhor que o outro, um filho melhor que o outro, o marido melhor que a esposa querendo esfregar na cara do marido os seus resultados pessoais. Não tem, tem cooperação. E gente que coopera cresce, como diz uma instituição bancária, e isso está na Bíblia, e que a instituição roubou da Bíblia. Interdependência. Todos os instrumentos estão conectados. Se um faltar, o maestro sente falta. Se um não aparecer na hora certa, o maestro percebe isso como um prejuízo, porque todos estão conectados. Esta é a diferença entre ilha e arquipélagos. Arquipélagos estão todos conectados em um lugar, fazem parte de um grande sistema onde um bioma depende do outro. Ilha é uma coisa isolada e ela pode viver sozinha, porque ela tem tudo que precisa dentro dela. Arquipélago, um depende do outro. Este é o modelo orquestra, onde um depende do outro e onde um não é maior que o outro. Agora eu quero fazer a segunda checagem com você. Sua família é mais parecida com o modelo orquestra, onde cada membro tem a sua função definida e ocupa com responsabilidade, onde cada membro busca a harmonia, a esposa diminui o ritmo para o marido poder aparecer no momento que precisa, o marido diminui o tom de voz para os filhos poderem ter a voz dentro da casa no momento que precisam, onde cada um busca a cooperação, onde tem afinação de erros, erros são vistos, são percebidos, são tratados e corrigidos, mas não são punidos de forma inconsequente e de forma rígida, onde existe uma conexão, uma interdependência, onde um afeta o outro, onde o marido sabe que se ele não cumprir o seu papel, essa interdependência vai ser comprometida, onde o filho sabe que não dá para trancar a porta do quarto e deixar a casa explodir, porque ele tem papel e tem função também dentro do lar. Sua família é orquestra ou a sua família é empresa? Porque sim, nas Escrituras nós vamos ter uma família muito mais parecida com orquestra do que família empresa. Dá uma olhada no Salmo 128 que diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua mesa será como uma videira frutífera, e os teus filhos no interior da sua casa, como rebentos de oliveira, roda a sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Dá uma olhada em dois textos que aparecem aqui nesse versículo. No interior da tua casa e ao redor da tua mesa. Aqui, nós temos um exemplo de uma família extremamente funcional. Uma família orgânica e não só uma organização familiar. Uma família orquestra e não uma família empreendimento. Você vai ver aqui, cada lugar é perfeitamente construído para atender a um princípio específico.
A configuração de Deus para a família do Salmo 128 é um modelo a ser seguido e imitado por você e por mim. Dá uma olhada só. Quais são as funções, os princípios e os propósitos que aqui estão? Dá uma olhada só nesse primeiro elemento. Deus antes de tudo. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aqui nós temos uma descrição que vem logo depois dessa sentença. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Queridos, muitos querem construir uma família baseado no seu status econômico, baseado na sua cultura pessoal. Alguns olham para a sua família e dizem: eu quero ter a minha família igual o meu pai criou, porque deu certo. Outros dizem: eu quero ter a família igual aquele pregador disse que tem que ser. Outros dizem: eu quero ter uma família igual aquele modelo que eu recebi. Eu quero dizer para você que nenhuma família é bem-sucedida, nenhuma família é abençoada e feliz, sem começar com essa sentença: Deus antes de qualquer coisa. Uma família abençoada e feliz é sustentada no temor do Senhor, e não no nosso caráter, não na nossa boa índole, nem na nossa boa intenção. Uma família abençoada e feliz é uma família sustentada em Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento de Deus é entendimento. Por isso, não tem família feliz sem temor de Deus. Pode ter casa, carro, status, pode ter religião, pode ter igreja, pode ter cultura, pode ter família monogâmica, pode ter o que for preciso para você dizer, isso é família. Mas se não tiver o temor do Senhor, ela é vulnerável, ela é fragilizada. Jesus disse isso em Mateus capítulo 7, versículo 21. Ele falou sobre aquele que ouve as palavras dele e não pratica, é como alguém que construiu a sua casa sobre a areia. E tem lugar melhor para falar do perigo de construir casa sobre areia do que aqui no Maranhão? Os que sabem, que conhecem de construção, sabem. Se não jogar alguma coisa antes, se não colocar rocha, se não colocar uma base sólida, o que ela vai fazer? Vai desmoronar, vai arriar. Jesus usa esse elemento para dizer: aquele que está dentro da igreja, aquele que professa uma religião, aquele que escuta as palavras, mas não pratica o temor do Senhor, está construindo em território movediço, vai desmoronar, vai cair. O que é essa pedra? Qual é esse fundamento que sustenta qualquer construção de casa? Temor do Senhor. Trazer Deus para casa, trazer Deus para a mesa da família e não a conversa sobre líder. Trazer Deus para dentro do nosso lar e não aquelas séries pornográficas. Trazer Deus para dentro da nossa família e não aquelas malícias da nossa conversa. Trazer Deus para a nossa convivência e não o nosso desejo de concorrência, nosso empreendedorismo predador, nossa sociedade de consumo que é comprar o próximo item de consumo ou o próximo item de luxo. Trazer Deus para a nossa família no culto devocional, no culto da família. Trazer Deus e não os legalismos, trazer Deus e não a religiosidade, trazer Deus e não a doutrinação, trazer o temor do Senhor. Porque tem gente que tem igreja, mas não tem Deus. Tem gente que tem religião, mas não tem Deus. Temor do Senhor é diferente do que estar no espaço religioso ou do que professar uma fé. Se você perceber, a família começa com Deus e é o sustento dela. Quem foi que começou a família, gente? Quem que teve essa ideia de começar uma família? Deus. Diz a Bíblia que ele estava lá desde toda a eternidade, funcionando como uma família eterna, Pai, Filho e Espírito Santo, uma família de comunidade que simplesmente convivia sem nenhum tipo de diferenciação, ou melhor, sem nenhum tipo de desunião. E lá está, e Deus fala assim: vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança. Quando Deus fala fazer o homem mais semelhança, não fala em fazer o homem ao poder e ao nível de Deus. Fala de fazer o homem em comunidade. Então ele cria o homem, aí ele diz, não está bom. Aí ele cria a mulher e fala, agora está tudo muito bom. E Deus fala, a família é a nossa ideia. E esse é o princípio da família. Deus. Como é que você sustenta a sua família se não for nele? Como é que a gente pode ter uma família abençoada se não for no temor do Senhor? Dá uma olhada na lógica da criação.
Na lógica da criação, queridos irmãos e irmãs, tem o princípio da correspondência. Dá uma olhada. Quando Deus vai criar os peixes, Ele diz o seguinte: produzam as águas, os peixes e animais marinhos. Você já viu o peixe viver sem água? Não dá, né? Sabe por quê? Porque ele foi criado da água. De lá ele veio e de lá ele pertence. Aí quando Deus foi criar a relva e a árvore, a flora, Ele diz o seguinte: produza a terra, a relva e todas as árvores. Você já viu uma árvore viver sem terra? Não, porque da terra foi criado. Aí quando Deus vai criar o ser humano, Ele diz o seguinte: Ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E Deus coloca a mão no barro, faz o homem a sua imagem e semelhança. E você já viu uma família viver sem Deus? Não, porque de Deus ela foi gerada. O princípio da correspondência é o seguinte: peixe precisa de água para viver, árvore precisa de terra para frutificar, e a família precisa de Deus para sobreviver, para viver, para frutificar, para ser abençoado e para ser feliz. Não tem família sem temor do Senhor. O problema é que a gente se perdeu isso em algum lugar. A gente acha que por estar numa igreja é ter temor do Senhor. A gente acha que por professar uma fé é temor do Senhor. E temor do Senhor é muito mais do que isso, queridos. É muito mais. Deixa eu dar um exemplo para você entender melhor do que é isso. Um dia eu fui pregar em Salvador, na Bahia. E eu fiquei num hotel isolado, sozinho. E depois da pregação de domingo, eu ia embora no outro dia. O Uber ia passar a me pegar. E eu tinha aquela noite que eu ficaria no hotel e parte da manhã do outro dia. E quando eu cheguei do culto, eu entrei no elevador, apertei o meu andar, e quando a porta foi fechar, entrou um rapaz, colocou a mão e entrou no elevador junto comigo. Só que ele veio acompanhado com 2 garotas de programa, que estereotipamente a gente já observava que eram garotas de programa. E ele olha para o elevador e vê que apertou o mesmo número com o mesmo andar, e a gente sobe juntos. E quando a gente chega no andar, eu desço, saio para a direita, ele sai para a esquerda com aquelas 2 garotas de programa. Eu entro no meu quarto e eu me pergunto: Senhor, eu sou melhor do que esse homem? Porque eu poderia estar fazendo e vivendo a mesma coisa que ele. Talvez ele também veio do sul do país. Talvez ele também tenha uma família como eu tenho, filhos como eu tenho. E o que faz esse homem sair para a esquerda com 2 garotas de programa e eu para a direita para fazer uma chamada de vídeo com a minha família? O que é a diferença? Eu sou bom, Senhor. É meu caráter, foi a índole que meu pai me ensinou a ter, o meu bom comportamento religioso. O que é que me protege? O que é que garante para a minha família que eu estar quilômetros de distância, eu não estarei pegando o rumo da esquerda com essas garotas, e sim o rumo da direita para fazer uma chamada de vídeo? O que é que garante a minha família? E Deus falou muito forte ao meu coração naquele dia, de que o que protegia não era o meu caráter, não era a minha boa índole, não era o meu bom comportamento, porque aquele homem também poderia ter os mesmos atributos e adjetivos que eu no sul do país. O que me protegia, o que protegia a minha família naquele lugar, sabe o que era? O temor do Senhor. Era isso que protegia a minha casa. Por isso, você jovem que quer casar, eu quero dizer para você, você não precisa procurar uma pessoa de dentro da igreja, você precisa procurar uma pessoa que tem temor do Senhor. Porque estar dentro da igreja não é garantia nenhuma de que essa pessoa tem temor do Senhor. Porque eu já vi muitas pessoas de dentro da igreja fazerem pior do que os que estão fora da igreja. Por isso você tem que procurar uma pessoa que tenha temor do Senhor. E certamente essa pessoa que tem temor do Senhor, jovem, estará dentro de uma comunidade, servindo ao Senhor também. Mas o princípio não é dentro da igreja. O princípio é temor do Senhor. O que protege a sua casa, o que protege seu casamento, é o temor do Senhor. Na minha comunidade, é muito comum as pessoas dizerem sobre um movimento que está acontecendo, e a minha comunidade tem um grande grupo de pessoas que participam desse movimento, chamado de legendários. E eu tenho que corrigir minha comunidade, às vezes, de alguns excessos que são cometidos lá. Às vezes vem um camarada e diz assim para mim: pastor, minha filha não vai casar com um homem que não seja legendário. Eu olho para aquilo e falo: irmão, deixa eu corrigir você no temor do Senhor e no amor de Cristo. Sua filha não tem que casar com legendário. Ela tem que casar com um homem que teme ao Senhor. Se esse homem temer ao Senhor e for um legendário, é só uma consequência disso. Mas a base não é ser legendário, não é ser presbiteriano, não é ser batista. A base é ter temor do Senhor. Famílias abençoadas são edificadas
com Deus, em Deus. Porque quando a coisa dá ruim, é Deus quem está lá para consertar. É Deus que está lá para transformar a água em vinho. É Deus quem está lá para fazer a diferença. Se você tem uma TV Samsung e ela quebra, para que autorizada que você vai levar? Para a Samsung. Se você tem uma TV Sony que estraga, você vai levar para garantia aonde? Da Sony. Uma vez eu peguei uma TV Sony, levei dentro de um lugar de assistência técnica e falei, irmão, minha TV quebrou, conserta para mim, por favor. Ele olhou, falou assim, olha, eu não posso consertá-la porque ela não é das que eu atendo. Olha aqui na placa, LG, Philco, Samsung, tudo ele atendia, menos Sony. Tem que pegar a TV, colocar no carro e levar no lugar onde atende aquele tipo de TV. Por quê? Porque na autorizada, na assistência técnica dela, conhece todos os componentes eletrônicos, conhece todos os sistemas de software e lá fica fácil para corrigir o dano. É assim que a família é. Não adianta ficar levando a família para o terapeuta se não trouxer primeiro o temor do Senhor para dentro da sua casa. A terapia contribui, é bênção, mas sem temor do Senhor, ela está ainda em areia movediça, meu irmão. Não adianta levar a família para viagem, para o exterior. Se eu levar minha família lá para a Europa, aí sim a gente vai viver o melhor. Não vai ser isso que vai corrigir a sua família se não tiver temor do Senhor. O dia que a gente morar num condomínio, aí vai ter segurança, aí sim. O dia que eu ganhar mais, se não tiver temor do Senhor, se Deus não vier antes de tudo, se Deus não vier antes de qualquer coisa, você está edificando a sua casa num lugar muito perigoso. Família orquestra, família harmônica, família orgânica, tem Deus antes de qualquer coisa. Mas, em segundo lugar, o casamento vem antes dos filhos. Veja só que o texto coloca na sequência: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, pois a sua esposa será como videira, frutífera no interior da sua casa. Irmãos e irmãs, casamento vem antes dos filhos. Mas deixa eu falar com os jovens que aqui estão e que não estão casados. Casamento vem antes de fazer filhos. Né? Amém. Tem que entender isso daí. Não é fácil falar sobre isso hoje, não. Casamento vem antes de fazer filhos. Deus criou o sexo seguro. Pais, vocês precisam falar sobre isso em casa. Não importa se você não teve a oportunidade de casar-se virgem. Isso não tira a sua autoridade moral de falar sobre isso na sua casa. Precisa ser dito e precisa ser falado. Precisa-se ser recuperada a pureza do matrimônio. Deus criou o sexo seguro e deu um nome para isso. Falou, isso é casamento. É ali que deve ser feito e vivenciado a maior experiência de intimidade entre dois seres humanos, que é o sexo. Tem gente que está pedindo dinheiro para o pai, para comprar um lanchão, para ir na lancheria no final do culto, e está querendo ter sexo com a namorada. Isso é incoerência. Você não consegue se manter sozinho para pagar o lanche, não vai ter dinheiro para sustentar uma família. Então sexo não é para você, meu filho. Não é. E sabe o que nós estamos vendo hoje? Uma multidão de filhos órfãos, criados por terceiros, por avós, criados em creche. Sabe por quê? Porque dois adolescentes, ou dois seres humanos, resolveram trocar fluidos corporais no momento da sua vida, e com a inconsequência do seu ato, geraram filhos, que vão ser filhos sem pais. Sem pais nos dois sentidos. Pais com P-A-I-S, porque são destituídos de uma estrutura familiar funcional, e sem paz, P-A-Z, onde as pessoas perdem a capacidade de ter um lugar onde possam ser criados com graça, harmonia e fidelidade. Eu quero dizer para você, pai e mãe, fale sobre isso com seus filhos. Isso não caiu de moda. Isso não saiu de moda. Tem princípios bíblicos que não podem ser invertidos. Deixará o homem seu pai, sua mãe, e se unirá à sua esposa. Esta é a sequência. Deixa-se e depois une-se. Alcança-se a autonomia e depois vai para a cama. Esse é o princípio bíblico. Não queira inverter, porque essa inversão está destruindo nossa sociedade. E nós estamos vendo o estrago que está acontecendo. Então, em primeiro lugar, o casamento vem antes de filhos. Cuide-se, para que isso possa acontecer no tempo certo. E sexo seguro é sexo dentro do matrimônio.
Viva isso, jovem adolescente. Viva isso, pai e mãe dentro da sua casa. Fale sobre isso com autoridade. Mas em segundo lugar, casamento é antes de filhos, porque tem pais que estão casando com seus filhos. É um absurdo o que está acontecendo nos nossos dias. Tem mãe que casou com um filho. E eu não estou falando de uma relação incestuosa. Não estou falando de um absurdo aqui. Eu estou falando de um casamento emocional. Marmanjão de 10 anos, que mandou o pai para o quarto de hóspedes, que mandou o pai para o sofá, ou para o colchão do chão, porque o bonitão tem que dormir com a esposa do seu pai. Isso é um absurdo. Rouba-se a intimidade do casal e dá um lugar na cama para o filho que não lhe pertence. Eu aconselho dezenas de casais que estão sofrendo as consequências disso. Porque o filho de 12 anos, 13 anos, 15 anos, até hoje vai para o quarto dos pais e joga um dos cônjuges para algum dos quartos, para algum dos colchões. E a cama, que é lugar do casal, ter intimidade, autoridade, cumplicidade, se tornou um espaço de berço. E isso não está dando certo. Não está dando certo porque muitos pais estão trocando a intimidade conjugal para priorizar os seus filhos. E isso está errado, irmãos. Perdão dizer isso, com todo amor eu quero te dizer, mas isso compromete o casamento. Sabe o que acontece? Vocês estão dando uma legalidade, dando um espaço, uma geografia dentro da casa que não pertence aos filhos. E de repente, eles ocupam a centralidade da família. E isso tem sido cada vez mais frequente. A gente percebe os filhos sendo colocados no lugar dos pais, ocupando uma posição que não é deles. Sabe o que isso tem trazido? Ansiedade. Eu aconselho dezenas de filhos, na minha experiência pastoral, que sofrem com ansiedade porque os seus pais estão se separando. Sabe por que eles sofrem com ansiedade? Porque eles acham que são responsáveis pela felicidade da casa. Eles acham que eles são responsáveis pela felicidade do casamento dos pais. Porque os pais sempre os colocaram como centro da vida conjugal. Esses filhos sofrem com ansiedade quando os pais estão mal, e sofrem com ansiedade e com síndrome do pânico quando os pais se separam. Depressão na adolescência e na juventude, de filhos que veem os seus lares desmoronarem e acham que são responsáveis. Filhos que querem aconselhar a mãe. Filhos que sentam com a mãe na sala e dizem assim: mãe, se você ficar com o pai, eu não vou mais respeitar a senhora. Ela não tem que decidir nada. O casamento é seu, minha senhora. Seu filho não tem que opinar. Se o seu marido trata mal você ou se trata bem, o seu filho, a sua filha não é responsável por uma decisão de permanecer ou sair do casamento. Filho nenhum pode colocar o dedo dentro de uma relação conjugal. Isso está numa posição indevida. E fora da hierarquia, a direção, a harmonia do lar, depende que marido e mulher definem a saúde do seu casamento e não os filhos. Tem pais que infelizmente acham que os filhos são a responsabilidade da sua felicidade. Tem um casamento ruim e projetam toda a sua alegria na educação dos seus filhos. E aí a menininha para cá, é o príncipe daqui, é o filhinho de cá, e toda a sua frustração conjugal é projetada na vida desses adolescentes. Eu tenho piedade de filhos que são educados por pais que projetaram sua felicidade na vida dos seus filhos. Querem fazer o filho doutor, só para fugir de uma dor emocional, de um casamento fracassado. Querem falar da sua... Quando vão nas rodas sociais, querem falar dos filhos, porque não tem nada para contar sobre a sua vida conjugal. Frustrados, decepcionados, projetam para os seus filhos a motivo da sua alegria. Resultado, filhos cheios de ansiedade, cheios de problemas emocionais, somatizando no corpo um monte de alergia, porque estão vivendo num mar de ansiedade dentro da sua casa, que os pais projetaram, porque não sabem lidar com as suas próprias frustrações. Eu sei que isso não é fácil de ouvir, mas eu não sou palestrante, eu não sou conferencista, eu sou pastor de igreja, e eu vivo com esses dramas o tempo todo. E eu também não sou monge beneditino, eu tenho família, eu tenho casa, eu tenho filhos que volta e meia querem me expulsar da minha cama e dizer que aquele lugar é o deles, que querem tirar o meu lugar da mesa para dizer que eles têm opinião e têm decisões, e eu preciso me lembrar que do meu casamento, da minha esposa, cuido eu. Por isso eu queria lembrá-los dessa responsabilidade que muitos estão perdendo. E sabe o que acontece?
esses filhos que se tornam o centro da vida conjugal, quando eles vão embora de casa, tem a síndrome do ninho vazio. Eu quero dizer para você uma coisa muito importante, eu queria que você registrasse. Só tem ninho vazio onde tem casamento vazio. Só tem ninho vazio, síndrome de ninho vazio, onde tem casamento vazio. Não precisa ficar com medo dos seus filhos irem embora para a faculdade, de irem mudarem de estado, e você ficar com a sua esposa, seu marido, e falar, ai, vou ter a síndrome do ninho vazio. Quem tem casamento cheio, nunca fica com ninho vazio. Porque filhos passam por nós, irmãos. Eu saí de casa com 15 anos. Se fosse seguir a mesma lógica, minha filha estava indo embora agora, para estudar, para fazer esporte, não sei. Mas ela estaria. Filhos passam por nós. Eu já tenho 20 anos de convivência com a minha esposa. 24 se contar o período de namoro. Eu tenho mais tempo com ela do que tempo. Eu já passei mais que a metade da vida com ela. Agora, é um grande absurdo a gente pensar que a vida tem que ser resumida aos filhos e centralizar todos os nossos cuidados a eles, sendo que eles vão passar pela nossa vida e vai ser o nosso esposo, a nossa esposa que estará ao nosso lado quando eles forem embora. Por isso, quem tem ninho vazio é porque deixou de abastecer o seu casamento. E aí, irmãos, realmente a casa fica vazia demais, triste e solitária, porque você olha para o velho, olha para a velha, e fala, quem é você mesmo? Depois de 20, 25 anos, 30 anos, inclusive tem uns adolescentes de 36 que ainda não saíram de casa, que é comum, né? Ô meu filho, eu quero dizer para você, depois dos 21, ó, dá a linha na pipa, ajuda o papai e a mamãe, vai encontrar um caminho aí, vai fazer faculdade, vai construir a sua família. Na verdade, tem adolescente de 36, 38 pedindo dinheiro para o pai, para fazer comprar o tênis. Ah, brincadeira, né, gente? A gente precisa de amadurecer. E aí o que acontece? Depois desse tempo, um olha para o outro e fala assim, quem é você mesmo? O que a gente está fazendo junto? Mal se conhecem. Mal se conhecem. Irmãos, eu digo para vocês, eu amo o Heitor e a Ana Luísa. São crianças amáveis. Mas assim, o dia que eles forem embora, eu não vou ficar lamentando, não. Voltava a andar de cueca dentro de casa, imagina só que privilégio. Você não precisa se preocupar, trancar a porta, abrir. Já pensou que delícia? Tudo assim, à mostra em casa. Que festa, gente. Pode sair, pode voltar. É o marido e a esposa. Vamos sair de viagem? Vamos. Coloca as coisas dentro do carro e vai embora. Ô, gente, fala a verdade. É bom ter filho. Mas quando eles vão embora, deve ser uma libertação também, né? Não é verdade? Síndrome do ninho vazio é para quem não curte o casamento. Os filhos estão ali para serem experimentados, curtidos, mas o casamento tem que ter a mesma saúde, ou a mesma alegria. O problema é que a gente foi desenhando a nossa vida em torno dos pequenos deusinhos dentro da igreja, dentro da casa, né? A gente fica fazendo oferta de sacrifício aos deuses da casa, são os filhos. E se a gente não faz o sacrifício para eles, eles devolvem para a gente com toda a sua ira divina, birra. Faz para ele, ai, não contradiz, ai, não contraria, ai, porque não sei o quê, ai, muita birra, ai, senão ela vai fazer mal. Ai, irmãos, a minha filha uma vez fez uma birra dentro do atacadão, ela tinha 2 anos de idade. A gente foi comprar uma coisa lá e ela queria aquilo, eu falei, isso não. Ela deitou e começou a rolar no atacadão, no corredor da farinha. Rolava de um lado, rolava do outro, eu olhei, falei, que é isso? O filho não vem com manual de instrução, não é verdade? Eu não sabia o que fazer, minha primeira filha. Eu olhei, saí andando pelo corredor e fingi que não era minha filha. A menina ficou cheia de farinha, no cabelo, no olho, na roupa. Ela levantou, saiu, resmungando, foi lá e acabou. Porque assim, não dá para a gente ficar fazendo oferta de sacrifício para a filha que faz birra. Eles são mini Deus dentro de casa. Tem filhos que tomou lugar de posição na família, que eles que decidem onde vai morar, o que vai comer. Eles que decidem o que vai fazer na casa, a hora de dormir. Filho, a hora de dormir não, eu não vou dormir agora. Ele não decide nada. Decide a hora de namorar. Filho não decide nada, está debaixo do seu teto. É você quem decide, casal. Esses mini deuses têm que ser colocados de novo no lugar deles. Sabe o que a gente está vivendo? E aí um camarada colocou um vídeo aí que explodiu na internet. A adultização. A gente está pegando gente que não tem condição de decidir e dizendo para eles que eles são os deuses da família e que eles decidem para onde a gente vai. Está errado.
Eu quero dizer para você que um jovem vai ter maturidade cognitiva, de acordo com a ciência e com os estudiosos, a partir dos 21 anos de idade, que é a maioridade plena. Por que foi dada a maioridade plena com 21 anos de idade, irmãos? Por quê? Porque o córtex pré-frontal, que é onde nós desenvolvemos a capacidade de raciocínio e de decisão, só amadurece a partir dos 21. Antes disso, a gente é refém de ínsula, amígdala e estriato. O que são esses elementos? Elementos de impulsos emocionais e de recompensa. Aí você fala que um jovem de 13, 14 anos pode decidir namorar. Aí ele vai ter que desenvolver toda a estrutura financeira para ele casar aos 30 anos de idade. Você acha que isso aí vai dar certo? Mas a gente precisa voltar à sobriedade. A gente não fala mais sobre isso. Mas adolescente, criança, não tem poder de mando dentro de casa. Eles têm participação. Família é uma instituição participativa, não é democrática. Porque minha casa é democrática, os meus filhos também decidem. A minha casa não. Na minha casa os meus filhos participam, mas quem decide sou eu e minha esposa. Instituição democrática significa que todos têm o mesmo direito e as mesmas responsabilidades. Mário Sérgio Cortella, que é um pensador brasileiro, escreveu sobre isso, não é coisa da minha cabeça. Numa instituição democrática, todo mundo pode decidir e todo mundo tem a mesma responsabilidade. Opa, lá na minha casa eu sou pai. Lá na minha casa eu sou marido. A minha responsabilidade é diferente de um adolescente de 13 anos. Então, ele pode participar, mas decidir não. Filhos têm desejos, não têm decisões. Você não deve nada ao seu filho só porque ele deseja. Por isso a gente precisa devolver a estrutura familiar de que casamento vem antes dos filhos. A gente coloca os filhos no lugar deles. São cuidados, são amados, mas têm a sua posição. Sabe o que significa a palavra infantil? Infantil em latim significa aquele que não tem voz. É isso. Criança é infantil. E deixa a criança ser infantil. Deixa o adolescente ser infantil, pelo amor de Deus. Sabe por quê? Porque não dá para adultizar essa geração. Eles não têm condições cognitivas, maturação cognitiva para tomar decisão. Por isso que a gente decide por eles. Por isso que a gente protege os nossos filhos com as nossas decisões. E não é autoritarismo, não é ditadura. É um regime participativo, onde os familiares têm funções, têm posições que são ocupadas com sabedoria. Agora, antes de a gente encerrar só essa parte, que eu acho muito importante você saber, é que não dá para você dizer e deixar com que ele confronte a sua capacidade de decidir pela sua casa. Está debaixo do seu teto? Deve obediência, independente da idade. Esses dias eu estava com uma mulher com 36 anos de idade, com 2 filhos, que voltou a morar na casa dos pais, por causa da separação. Sabe o que eu disse para ela? Obediência. Não, porque meu pai e minha mãe, eles dormem cedo e não sei o que. Eu falei, você voltou para casa dos seus pais, minha filha. Obediência. Dorme cedo, os filhos vão dormir cedo junto com seus pais. Quer liberdade? Vá para a sua casa. Então nós precisamos devolver à nossa casa essas funções que são extremamente necessárias. E aí, não dá para a gente entregar a esses mini-deuses a responsabilidade de decidir pelo futuro, pela casa, que carro que a gente vai ter, que casa que a gente vai morar, ou que férias que a gente vai ter. Eles podem participar, mas quem decide somos nós. Eu lembro um dia, esses tempos agora, aconteceu isso aí. Estava em casa, o Heitor com 13 anos nunca tinha feito isso. 13 anos, adolescente, está achando que é o senhor do mundo, rei na barriga, agora começou a falar grosso, tem pelo embaixo do braço, acha que pode. Aí aconteceu uma situação lá, ele olhou para mim, eu estava na cozinha, ele estava no quarto do apartamento. Eu falei, João Heitor, tarará, ele falou assim, você não manda em mim. Eu falei, ai meu Deus do céu. Eu falei, ele não falou isso. Não, ele não disse isso. Eu respirei e orei ao Senhor. Senhor, devo-lo-ei persegui-lo? É assim que os reis oravam, né, no Antigo Testamento. E o Senhor disse, vai, porque a minha mão é contigo. Falei, é minha chance, né? Cheguei, olhei, falei para ele, é o seguinte, olha bem para mim. Essa roupa que você está vestindo, eu comprei para você. Esse uniforme, porque eu pago a sua escola. A escola, porque eu te levo até lá. Esse papel higiênico que você limpa a sua bunda, eu que coloco dentro de casa. Então, eu quero dizer uma coisa para você. Essa comida que você come, sou eu que coloco na sua mesa. Eu mando em você sim.
até que um dia seja diferente. Eu digo para você, não me arrependo de ter dito isso, porque ele precisa saber, embora seja um filho amável e amoroso, que deita no meu colo até hoje, ele precisa saber que quem toma as decisões em casa não é ele. Ele não é o mini Deus, ele não é o centro do universo. E nós precisamos entender que casamento vem antes dos filhos, e a gente precisa proteger a nossa casa para isso. Mas vamos lá, que tem mais coisa aí, eu sei que você já está querendo comer uma tapioca. Eu também. Vamos lá. Filhos antes das coisas. O texto diz que os filhos estão presentes na casa, cuidados por uma estrutura familiar harmônica e orgânica. Os filhos são como rebentos de oliveira. Eles são nutridos, cuidados, protegidos. E os filhos vêm antes das coisas. Eu quero dizer por coisas aqui: trabalho, consumo, posição, status, mamon e dinheiro dos nossos dias. Eu quero dizer uma coisa para você que não tem filhos ainda, ou que você os tem agora, com todo respeito e consideração. Tem gente que quer ter filho, mas quer viver como se não tivesse. É um absurdo. O camarada coloca filho no mundo, tem que entender o seguinte: prioridade mudou. A realidade da agenda mudou. As demandas mudaram. Eu lembro quando eu não tinha filhos e eu gostava de carro, né? Gosto de carro ainda até hoje. E o meu carro tinha a hora 17, rebaixado, porta-mala hatch, som no porta-mala. E aí nasceu filha. E aí o que a gente tem que ter no carro agora? Um carro maior, com porta-mala, tem que tirar o som, não pode ser rebaixado, porque geralmente se leva a sogra junto, não é verdade? E aí com 2 pessoas atrás o carro vai arrastar a barriga no chão mesmo. E aí, fazer o quê? Agora a gente tem que comprar um carro de gente comum, sedanzinho, corsinha, e tá lá bonitinho. Mudou a prioridade. Aí o cara tem filho e quer ter a vida que ele tinha antes de ter filho. Quer ter o carro que tinha antes, não dá mais. Quer ter o gasto que ele tinha antes, não quer comprar som. Não, irmão, você tem que comprar fralda, leite ninho. Tem que agora preparar para pagar creche, não vai ser fácil esse negócio. Isso aí vai dar um custo violento, o planejamento financeiro vai levar as suas prioridades. Queria ficar comprando, né, coisa da Shopee, não dá mais, agora é só coisa de criança, mamadeiro, bibelô, essas coisas mais. Outra coisa, não só financeiramente muda, socialmente muda. O camarada queria ficar andando com os amigos, jogar bola de segunda, quarta e sexta. Não dá mais. Você tem filho, tem que ajudar a esposa em casa. O cara coloca filho no mundo e quer viver como se não tivesse. A irmã tem filho e agora quer voltar a cuidar do corpinho. E acha que numa sociedade que a gente tem de padrão de beleza, ela tem que ter filho e tem que manter o corpo de uma jovem de 19, 20 anos que nunca teve filho. E ela se mata na academia, de segunda a sexta, por 2 horas seguidas, e o filho fica na casa da avó. Não faz sentido, irmãos. Se você não quer perder o corpo, não tenha filhos. Se você não quer perder a prioridade financeira sua, não tenha filhos. Se você não quer perder a carreira que você sonhava, não tenha filhos, porque vai ter que abrir mão, vai ter que negociar. Eu vejo gente massacrando a sua família porque quer chegar num lugar de posição, de carreira, que não condiz com família. Era melhor você ficar sozinho, não devia ter casado. Mas agora que casou, vai ter que abrir mão daquele lugar que você queria. Eu tenho um pastor amigo meu que foi gerente do Banco do Brasil. Ele dizia o seguinte: o maior do Banco do Brasil dizia lá, um chefe dos chefes: eu já perdi 3 famílias para chegar onde eu cheguei. E perderia a 4ª se fosse necessário. Pior coisa é você chegar para uma pessoa que conquistou tudo na vida, mas perdeu a família. O Hernandes Dias Lopes diz uma frase que eu acho linda: nenhum fracasso na família compensa o seu sucesso profissional. Então, é isso. Filhos vêm antes das coisas, antes do seu carro, do seu status, do seu corpo, da sua carreira. Colocou filho no mundo, tem que saber que a partir de agora ele vai exigir uma energia que antes não era exigida de você. Um dia eu fui visitar uma família e aí, assim, eu tenho uma personalidade um pouco mais sanguínea, né? E eu tenho que me segurar para não falar algumas coisas. E aí eu fui visitar a família da igreja, 2 senhores de idade, eles estavam com o netinho. Netinho para cá, netinho para lá, netinho para cá, não sei o quê. E eu falei: e aí, né? O netinho fica bastante aqui em casa? Ah, fica, né? Eu falei: mas não vai para a creche? Vai na parte da manhã. Falei: na parte da tarde? Ele fica aqui em casa. E essa visita já era umas 8 horas da noite. Falei: e à noite? À noite fica em casa também, até os pais virem buscar. Falei: nossa, os pais trabalham até a noite? Não, eles trabalham até às 18. Mas aí eles praticam beach tênis e eles jogam todos os dias. Eu não sei se aqui beach tênis é moda, mas lá no sul do Brasil o negócio está feio, tá?
O pessoal está trocando a igreja pelo beach tênis. Então, pastor, ora bastante para não chegar a praga aqui. E aí eles jogam beach tênis e tal, e eu falei, mas até que hora eles jogam? Não, eles chegam aqui, tomam um cafezinho, já se arrumam e vamos pegar o filho aqui umas 9h30, 10 horas. Eu falei, hã? E aí no outro dia, vai para a creche, fica aqui e eu fico à noite. Vai para a creche, fica aqui e fica à noite. Eu falei, não, está errado isso aí. Como que funciona? Os camaradas tiveram filho e deixaram para a avó cuidar. Eu sei que hoje, no mundo de hoje, homem e mulher precisam trabalhar. A mulher precisa sair de casa para dar um mínimo de conforto para a família. Eu entendo isso, mas é um absurdo quando os filhos têm que pagar um preço por causa das prioridades invertidas dentro da casa. Então, meu irmão, minha irmã, colocou o filho no mundo, ele precisa da sua energia, da sua atenção, da sua dedicação. Essa porcaria aqui precisa ser colocada de volta no lugar dentro da nossa casa. Porque senão a gente vai comprometer a nossa família. Filhos vêm antes das coisas. Vêm antes do seu corpão, vem antes do seu carrão, vem antes da sua profissão, do seu sonho de ascensão financeira e profissional, vem antes da sua rede social, vem antes do seu cansaço, porque você chega em casa querendo, eu não aguento mais ninguém, mas teu filho está no tapete esperando para você sentar com ele. Vem antes. Não quer isso, não coloque filho no mundo. Colocou no mundo, aprenda a pagar o preço por isso, porque eu tenho certeza que vai valer a pena e os seus filhos vão glorificar a Deus um dia pela entrega que você fez por eles, pela prioridade que você trouxe à vida deles. E por fim, trabalho vem antes do lazer. O texto bíblico diz, pois do fruto do seu trabalho comerás. O nosso problema de hoje é que as pessoas querem comer de um trabalho que elas não fizeram. A sociedade de prazer, hedonista, uma sociedade que não quer pagar o preço do trabalho, mas só quer desfrutar do prazer que a vida oferece. Ou seja, prorroga todo tipo de dor, sofrimento e antecipa qualquer coisa que seja de prazer. É lógico, é fácil. O ser humano foi feito para isso, não é verdade? O pecado é o prazer em primeiro lugar. Então eu quero dizer para você que trabalho faz parte, mas aprenda a colocar o trabalho no lugar certo dele. Home office, meus irmãos. Home office roubou as fronteiras da nossa casa. O que era para ser um lugar de refrigério se tornou um espaço de trabalho e as pessoas não sabem mais dividir isso daí. Essa semana passada eu conversei com um casal. Qual é a crise conjugal que eles têm? Terrível. Primeiro, ele trabalha em casa o dia todo e ela trabalha meio período fora. No meio período que ela está em casa, ela quer, sabe o quê? Carinho e atenção. Só que ele está trabalhando. E aí eles quase separaram. E chegaram no meu gabinete totalmente destruídos e decepcionados um com o outro. Por quê? Às 9 horas da manhã, ela bateu na porta, abriu a porta de casa, claro, está em casa, é direito dela, e contou para o marido de uma frustração que ela tinha acabado de receber um telefonema e estava profundamente decepcionada. O marido olhou para ela, num bem estilo maridão de ser, na hora do trabalho, e disse, tá, tudo bem, então tá bom, ok, tá jóia. E voltou a trabalhar. Ela volta profundamente decepcionada, engasgada, jugular pulsando, aquela raiva, ele não me ama, ele não me dá atenção, ele não cuida de mim, ele não se importa comigo. Criou-se um monstro na sua mente. Na hora do almoço, hora do intervalo, do trabalho, o marido senta e vai querer puxar assunto. Aí ela descarrega. Aí ela solta todos os cachorros que tinha daquele dia e de 7 anos de casados que eles tinham. E sabe o que acontece? Ele pega as coisas dele no final da tarde e vai para a casa dos pais. Ela foi ocupar o espaço da casa, acolhimento, carinho, atenção, importância. Ele queria o espaço do trabalho, concentração, silêncio, proteção. Só que esses dois lugares se confundiram. Por isso, cuidado com você que trabalha em casa. O trabalho vem antes do lazer, do prazer, mas você precisa colocar ele no lugar certo. Precisa dar horas, espaço e geografia, porque senão ele vai consumir completamente você. O trabalho é o resultado daquilo que, ou melhor, comer do trabalho é o resultado daquilo que nós dedicamos em fazer. Por isso trabalhe, mas coloque o trabalho no seu devido lugar. E esse é o mais importante. E aí, o texto termina. Deus acima de tudo. Não sei se você percebeu o Salmo 128. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois do fruto do seu trabalho comerás, feliz será e tudo irá bem. A sua esposa será como uma videira frutífera no interior da sua casa, seus filhos como rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. E aí termina,
Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, para a gente terminar essa palavra essa noite, temor ao Senhor abre e fecha. Temor ao Senhor é uma moldura que a gente coloca dentro da nossa casa. Tudo isso que eu disse para você não é fácil de digerir, mas será muito mais prático e simples se você entender que faz parte do projeto de Deus para a família. Ninguém aqui tem uma família perfeita, nem você e nem eu. Porém, a nossa família é uma orquestra, onde há desafinação, afinação, onde existe comprometimento e não concorrência, onde existe graça e não merecimento, onde existe organismo e não organização. Em nome de Jesus, traga o temor do Senhor para a sua casa e coloque essa configuração em ordem. Traga de novo essa configuração onde ela deve estar, porque nesse final de semana a gente vai conversar a partir disso. Sem isso, eu não consigo avançar para nenhum outro lugar com você. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas é o princípio da família também. Vamos ficar em pé? Vamos orar juntos nesse momento? Quero orar com você. Você está com o seu esposo e a sua esposa, se puder pegar na mão dele e na mão dela. Se estiver com seu filho, a sua filha também pode fazer o mesmo. Olha essa pessoa que está do seu lado. As mãos dadas. Significa que já é uma longa caminhada que vocês deveriam andar assim. Juntos. Não são indivíduos separados, com projetos de vidas distantes, vivendo em quartos separados, vivendo uma aparência conjugal e religiosa, vivendo a rebelião e a rebeldia dentro do lar. Isso não é o plano de Deus para a sua casa. O plano de Deus para a sua casa é uma família orquestra. Você, marido, tem que tocar violino, faça com esmero. Você, mulher que toca o contrabaixo, faça isso com dedicação. Você, filho, que faz a parte da harmonia com a flauta, seja uma bênção dentro da sua casa. Cada um ocupe o seu lugar, o seu espaço com sabedoria, mas que o maestro seja a presença do Senhor. Marido, eu quero tirar em nome de Jesus uma culpa sobre seus ombros. Você não tem que ser o maestro da sua casa. Mulher, eu quero tirar uma culpa sobre seus ombros. Você não tem que ser maestra. Filhos, vocês não são responsáveis por reger a família de vocês. O maestro é o Senhor quem criou a família. É Ele quem tem a batuta nas mãos. É Ele quem vai dar o tom. É Ele quem distribui os participantes. Vocês só têm a responsabilidade de fazer o melhor dentro daquilo que o Senhor distribuiu. Senhor, abençoe a nossa casa. Famílias que estão semitonadas, desafinadas, que o Senhor possa reafinar em nome de Jesus. Cordas que foram rompidas e arrebentadas, o Senhor é o cordão de 3 dobras, que não se arrebenta com facilidade. Senhor, homens que tentaram culpar a maestria dessa orquestra, o Senhor assuma a liderança desse lar, Pai. Traga graça, traga pureza, santificação, traga vida, traga a Tua bênção. Senhor, em nome de Jesus, que essa casa seja fortalecida no temor do Senhor e que eles possam viver em conjunto as funções, a cooperação, a harmonia, a afinação de uma família orquestra, orgânica, abençoada e feliz, não perfeita, mas abençoada e feliz. Oramos pedindo isso, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Nós não queremos construir a nossa casa sobre areia, né? Nós queremos construir a nossa casa no Senhor, a nossa rocha inabalável. Que nós possamos fazer dessa canção também a nossa oração nessa noite. Declarar isso sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Vamos juntos. Digno desta canção, só Tu és, Senhor.
Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Ou eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Monte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Ou eu sou teu, ou eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Ou eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Ou eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir
Amém. Glória a Deus. Sente só um pouco. Nós queremos já agradecer a todos vocês que vieram e já convocá-los, né, para amanhã, 4 da tarde. É importante você se desvencilhar aí dos compromissos e assumir, né, esse horário que nós, juntos como igreja, né, estabelecemos às 16 horas, tá? E nós vamos ficar aqui, não se preocupe, vai ter um lanche, tá? 18 horas, mais ou menos, vai ter um lanche. Então venha com o coração aberto, né, atento àquilo que Deus quer falar para você. Amém? Fomos edificados, recebemos a palavra de Deus, amém? Amém. Louvado seja o Senhor Jesus, que o Espírito esteja nos mostrando a importância de aplicar essa palavra, né, para não ficar só no conhecimento, mas realmente ser colocado em prática. É quem ouve e as pratica, né? Quem ouve e pratica, que é semelhante àquele que construiu sobre a rocha. Amém? Vamos orar então. Feche os seus olhos. Pode ficar sentado mesmo. Pense um pouco sobre aquilo que você ouviu. Coloque a sua própria vida diante de Deus, a sua família. Eu acredito que sim, Deus tem grandes coisas para fazer no meio das nossas famílias, nas nossas vidas. Nós cremos nisso. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo precioso aqui na tua casa, ouvindo, Senhor, a tua palavra, ouvindo a tua voz. Nós estamos gratos, Deus. Muito obrigado. Obrigado por cada vida trazida a este local. E nós acreditamos que tu és um Deus de propósito. Então, Senhor, que cada um de nós que ouviu a tua palavra possa estar avaliando as suas próprias famílias e tomando decisões, fazendo ajustes, decidindo fazer ajustes. Todos nós temos muito que aprender, Deus. E nós cremos que tu te importa com as nossas vidas e com a nossa família. Por isso já clamamos pelo dia de amanhã. Que cada um de nós seja trazido a este local e de forma ainda mais atenta possamos ouvir a tua voz. Leva-nos, Senhor, aos nossos destinos, debaixo da tua proteção, debaixo dos teus cuidados. Nos dê uma noite sob a tua proteção. Seja conosco e mais uma vez obrigado pelo teu servo, o pastor Denis. Continua falando, Senhor, com o teu servo, continua abençoando a ele, abençoando a família, abençoando o ministério dele. Seja conosco e nos abençoe. Em o nome do Senhor Jesus. Amém? Deus nos abençoe. Rapidinho, irmãos, nós temos uma aniversariante hoje, né, pastor? Nossa irmã Branca, não sei se Laila também está aí. Vamos cantar parabéns para nossa irmã? Vem cá. Vamos celebrar a vida da nossa irmã querida. Que o Senhor... Parabéns pra você nessa data.